tarde, pessoal. Fala, Boa pessoal, tarde. tudo bem? Tudo bem, vai? Estamos aqui? Mais uma Nossa, vez, ó. estamos aqui. Mais um episódio aí, o 11º episódio. Obrigado pela presença. A gente tem que agradecer aqui. Tem um retorno muito legal do pessoal. Sabemos que somos poucos, mas somos bem condensados, Exato. né? Muito obrigado, pessoal, que tem dado apoio e tem dado retorno bacana pra Isso gente. é legal, vamos ajudar a gente, vamos compartilhar, vamos participar, vamos fazer o Shazam, vamos. Escreve aí pra gente, por favor. Isso. Lembrando do nosso também, no nosso Instagram, né? Que acho que é um caminho bacana pra gente conversar, que é o Cafeína Criativa Cast. Cafeína Criativa Cast. Vocês acompanham as postagens de lá, alguma coisa aqui do estúdio, e também acho que é um canal pra gente interagir, Sim. tá bom? Ô Mauro, Diga. já que a gente falou de café nesse último, que café que você me indica? Ah, o Café Pilão, um café forte do Brasil. Ah, então você falou, eu vou na sua, hein? Você tá falando, eu gosto, Tá. eu recomendo. Ô Mauro, aproveitando, você que gosta de café pilão, aqui tem um mercado aqui perto, tá numa promoção. Como assim? Você compre 3 e paga 2. Ah, aí tá pra mim. Vou sair daqui dessa gravação e vou lá, Tá. rapidinho. Ô Mauro, mas agora conta pro pessoal, por que a gente tá falando? Por que a gente falou disso, né? Aqui é uma brincadeirinha pra gente falar sobre o que é um gatilho mental, né? Por exemplo, no caso aqui, ele puxar um assunto que eu gosto, o café, e de repente comentar ali, né, pela Sim. instrução dele, que é alguém que eu confio, um lugar onde pode estar uma Então, oportunidade boa. Sabe que os gatilhos, eles são técnicas que a gente já usa normalmente no dia a dia, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, né? Uhum. E aí, vamos começar a falar então? E é muito bacana porque no final a gente vai perceber que tem muita coisa inconsciente. É tão comum isso no nosso cotidiano que às vezes a gente fica na dúvida, isso foi um gatilho, isso é Sim. um brand, o que está acontecendo? E a Sim. gente resolveu trazer esse tema aqui para a gente separar as coisas e entender melhor. E agora é hora de quê? Agora é hora do Shazam, que hoje é minha vez. Então Olha vamos lá. só. Lembrando, o Shazam é uma técnica para a gente esquentar um pouco o nosso cérebro aqui, as válvulas do cérebro. Eu vou fazer uma pergunta para ele sobre 3 coisas linkadas ao tema de hoje, tá bom? Então vamos lá. 3 momentos que você notou no seu cotidiano aí, tal, que você notou que você estava caindo num gatilho. Nossa, legal. Eu vou falar de uma que é muito... Sempre acontece, né? É curso. Perfeito, venda de curso. Nossa, quando eu tô em curso, que o pessoal já começa, ó Wagner, eu tenho aqui ó pra você um preço especial, mas você tem que fazer hoje, Perfeito. né? E aí, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então eu sei que ali não é algo pra... eu vou, É eu uma preciso, maneira de eu nos preciso, estimular a fechar mais rápido. né? Eu acho que esse é um ponto. Eu vou... Deixa eu pensar um segundo aqui. Ele é o rei do marketing. É que, né, eu vou pensando em vários, mas vamos lá. Um outro gatilho que já me vi uma vez ali, caindo num gatilho ali, é o pessoal que tá às vezes pedindo alguma coisa. Ali, Entendi. né? No ônibus, metrô, Sim. perfeito. Então, às vezes você tá lá, o cara começou a pedir, gente, ó, eu tô precisando aqui, não sei o quê. Só que calhou de eu ir uma segunda vez nesse Mesmo horário, talvez. e aí o cara tava com uma segunda história, né? Sim. E você vê, foi uma técnica que ele usou. Né? A gente vai falar sobre lados negativos ali, mas... Perfeito, interessante. Né? E a gente pode perceber muito, até por exemplo, pessoas que levam um segundo parceiro ali, eu quero me dá um fone desse daí. Sim, Isso, perfeito, sim. é outro tipo de gatilho. Né? E eu acho que um outro que é legal, que a gente pode até trazer, por exemplo, um festival que promete banda, né? Então eu já fico naquilo que... Os headliners. Os headliners, né? E aí a gente tem o The Town agora, por exemplo, né? Que vinha com algumas promessas ali de algumas bandas e eu todo empolgado, né? E por se tratar de um festival tão grande, eu falei, vai vir. Então eu acabo, às vezes, comprando o ingresso ali pelo que vai vir, Exatamente. Né? Primeiro anúncio, primeira banda confirmada, segunda banda confirmada. Bacana, são gatilhos bem expressivos. Legal. E você, Mauro? Conta você. Eu sempre vou lembrar de situações mais corriqueiras, né? Então, quando eu pensei no Shazam, também lembrei ali de situações corriqueiras. Acho que uma mais recente que eu passei, que eu achei muito interessante, fui ali no posto de gasolina, na parte de conveniência, a menina do caixa me viu olhando ali uns chaveiros. Olha, você viu
esses chaveiros aqui de capivara. As capivaras estão na moda. Sim. Então, olha, isso aqui custa tanto. E eu tô aqui na minha meta, porque se eu vender 10, eu ganho um. Né? Aí assim, eu vi que era um gatilho que ela lançou para mim, fiz uma cara de paisagem, falei assim, que são engraçadinhos, né? Mas não, obrigado. E fugi desse gatilho aí. Sim. Outro gatilho, acho que eu também vou lembrar muito do festival que você falou, ou baladas, né? Que a mudança de lote, vai mudar o lote, o terceiro lote agora, não sei o que, está acabando, né? Então acho que isso também dá uma maneira ali de você decidir a compra mais rápido. Sim. E um terceiro, eu acho que muito do... Quando a gente vai, por exemplo, em loja de roupa, né? Que você vai comprar uma coisa... eu preciso comprar uma camiseta branca, por exemplo, né? A influência desse vendedor ou desse atendimento ali com frases de impacto, para quem sabe eu leve uma meia, para quem sabe eu leve um cinto, para quem sabe ali eu leve também uma calça. Sim. Então, eu acho que os gatilhos eles estão espalhados, é uma técnica, como ele mesmo falou, é uma técnica, não é uma invenção, não é uma bobagem, e a gente vai debater, vai destrinchar esse tema. Sabe que eu já tenho falado sobre gatilhos há algum tempo aqui nos nossos vídeos, eu até já citei o que eu vou falar agora, né? O Érico Rocha, que é um influencer, né? Ele fala essa frase que pra mim cabe muito, que a gente usa no dia a dia de forma, como o Mauro falou, ali no dia a dia, foi involuntariamente, né? Sem pensar, sem raciocínio. Então você imagina, você como empresário, vendedor ou líder, usar isso de uma forma estratégica, né? Você pensar em certo gatilho para aquele tipo de ação, né? Um estímulo. Exato. Né? Isso é bacana, porque a gente começou aqui falando do gatilho dentro do setor do marketing, no processo de vendas. Mas a gente também, vou tentar puxar a sardinha para o lado de como é que a gente usa esses gatilhos para o gerenciamento de equipe, para um processo de liderança, para um processo ali de desenvolvimento de equipes. A gente vai ter alguns exemplos nesse sentido. Vocês sabem que eu sou o cara que sai de roteiro, né? É a cara dele. Tem um roteiro aqui, mas ele já está em outro roteiro. Então, vamos lá. Quando o Mauro fala disso, me veio até, por exemplo, a minha filha, a Júlia. Né? Como assim? Então, como que a gente usa ali algumas técnicas ali de gatilhos para ela fazer algum tipo de ação, alguma coisa que a gente precisa que ela faça, né? Então, por exemplo... Porque ela faça porque ela quer e não porque ela está sendo mandada. E ali é o dia a dia, né? Então, você quer ver uma coisa bacana? A gente comprou aqueles quadros de tarefas. Que tem as estrelinhas felizes e as estrelinhas tristes. Então, para ela é uma satisfação ver aquele negócio feliz. Quando ela tira uma estrelinha triste, meu Deus do céu, né? Então, olha só, né? Foi ali no dia a dia, na educação dela, né? A gente trouxe isso. E vamos falar sobre alguns modelos ali, alguns tipos de gatilho? Sim. Acho que a gente pode debater com alguns exemplos. Eu vou soltar aqui. E o Wagner, que é o grande expert, traz os exemplos. Pode ser? Certo, beleza. Então vamos lá. Me fala um pouco sobre o gatilho da escassez. Escassez, gente. Como que é usado isso? É quando a gente limita, né? Então, por exemplo, eu tenho os 10 primeiros que fizerem isso, né? Você ganha alguma coisa, você paga um valor diferente. Ou, por exemplo, promoção válida até hoje tal horário. Tal horário, perfeito. Então só vale hoje. Exato. Só acontece então, hoje. É escassez. Né? Quantas vezes... É legal, quando a gente for conversando e falando, se coloquem, né? Tentem entender. Verdade, já fizeram isso comigo. Quantas vezes a gente já passou por isso. E para depois vocês pensarem, né? Como que eu aplico? Né? E também acho que como que eu reagi. Exato, momento, isso é interessante, né? é interessante. É interessante, bacana. Né? Me dá um exemplo de gatilho sobre prova social. Prova social é legal. Então, vou pensar aqui. Quando a gente pega, por exemplo, lá em casa, um padrão. Né? Luciano Huck, BYD. Então, a gente associou, ele fez tanto isso, está fazendo tanto isso lá no programa, que a gente agora já brinca. A Júlia, quando vê um BYD na rua, fala: papai, o Luciano. Né? Olha que legal, né? Então, associou um cara tal àquele cara ali, né? Bacana, então, associou a marca dele com exato, a marca do veículo. Perfeito, adorei. Alguém que consolida, né? Ó, eu a garanto. Tinha um personagem lá, eu a garanto. Sim. Perfeito, adorei. E me dá um exemplo sobre gatilho de autoridade. Autoridade, vamos pensar. O do Luciano Cabe também, tá? Porque ele é um tipo de especialista. Exato, né? Interessante. E você quer ver uma coisa padrão? Okay.
às vezes você precisava fazer uma coisa na sua casa. Eu vou pra corriqueira ali, tá? Tá bom, por favor. Você precisava fazer, sei lá, um bolo. E aí você precisava não sabia qual que era a receita. Qual a receita Aí que você você chegava lá, ô mãe, como que eu faço esse bolo aqui? Perfeito. Você quer autoridade maior? Maior do que a né? nossa mãe, perfeita Não naquele é? sentido ali. E então perfeito. é muito disso. Então é Joia. alguém que, né? Que ele tem Exato. conhecimento a mais do que a média comum, né? Sobre um E determinado você tema. confia, Joia, né? joia. O lance, até voltando um pouquinho sobre prova social também, a gente tem que pensar em algo que é legal, você pensar em depoimentos. Ah, também gosto. Tá? Gosto de colher Então, depoimentos, vamos supor, perfeito. várias pessoas falando que aquilo é bom, se Joia, torna bom. joia. Você sabe que quando eu fiz faculdade, Joia. aí a gente tinha um dos primeiros trabalhos nossos do semestre, a gente tinha que fazer alguma coisa e o tema era sociedade vigiada. Tá. Então, qual foi o que a gente fez ali naquele momento? A gente criou um batom, que era um batom trabalhado, era um batom verde fluorescente. Olha que curioso. E quando a pessoa batia o olho, era um batom feio, sabe? Então era um ambiente ali que a menina ia olhando, todo mundo usando batom verde, um cachorro passava com batom verde, aí as pessoas iam, as senhorinhas ali, era muito assim. E aí a menina catou e começou com aquela sensação feia. Mas a prova social, todo mundo usando, todo mundo falando, foi tanta que ela falou, Eu quero batom. eu quero um batom verde. Aí ela finalmente vai lá no final e puf, compra o batom verde. Adivinha? Adivinha, vira. A moda mudou, batom laranja. Ela demorou para entrar na moda Entendeu? laranja. Então olha só ali, né? Isso eu tô falando de. Sempre foi feito isso, tá, gente? Mas a gente tá falando de algo que eu fiz em 2010, né? Olha, E é uma técnica bacana, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, o último, né? Me dá um exemplo sobre gatilho de reciprocidade, que eu acho que isso é um exemplo muito bacana, né? E um dos mais antigos, se bobear. Reciprocidade, a gente pode falar exatamente no que a gente acabou de fazer agora há pouco, né? Eu tenho café. o café, né? Então o Mauro, por exemplo, o Mauro é uma pessoa que eu confio, é um amigo meu que eu engajo com ele, né? Eu quero me ver nele, né? Então, você quer ver um outro ponto? Eu estava comentando, acho que num outro episódio com você, sobre o Tico Santa Cruz. Ele falando por que o rock não tá mais naquela alta, né? E hoje você tem o funk, o sertanejo, né? Porque o adolescente de 20 a 25 anos, ele quer se ver numa pessoa. Né? Então olha que legal, né? Olha de novo a gente pensar. Né? Então o seu ídolo tem que ser de acordo com você. Né? Ele não quer conhecer, não quer parecer com alguém que já é muito antigo, ele quer parecer com alguém que é mais recente. Exato. Né? Então é isso aí. E se né? não vier bandas de rock né? que o represente, ele vai atrás de talvez um. E aí é você pensar, se a gente for manter isso como um gênero, por exemplo, pertencimento, é isso, você tem um grupo e eu quero fazer parte daquilo. Então, eu e o Mauro é do grupo do café. Eu lembro de uma coisa que você me alertou, quero saber se é o reciprocidade. De quando a gente faz um cadastro, faça o seu cadastro e ganha um PDF com um manual de alguma coisa. Não, que isso é uma reciprocidade? Não, porque isso aí é premiação. Promoção, vamos pensar assim. Perfeito. Eu estou te dando alguma coisa. Você faz o cadastro e eu te mando Exato. um manual de como você vai desenvolver. Então é o brinde. Então a gente pensar sempre assim, né? Sempre que eu tô no... Todo mundo gosta de ganhar qualquer coisa. Perfeito. A ponto de eu ganhar um PDF. Perfeito. Que vai me ajudar em alguma coisa. Que vai me ajudar em alguma coisa. Às vezes não. Né? Interessante. Então a ideia é isso. Vamos sempre pensar algo que ajude o seu cliente. Né? Mas às vezes eu só quero aquele PDF. Né? E, recentemente eu peguei um curso e eu ganhei uma camiseta. Acaba que será que eu vou usar essa camiseta? Aí a camiseta veio branca. Uma hora me conhece. Eu uso até um branco, mas eu prefiro camiseta preta. Mais escura, exatamente. Né? Mais tranquilo. Né? Eu ganhei. E olha que legal. Eu saí correndo para comprar porque eu queria ser um dos 50 primeiros para ganhar essa camiseta. Perfeito. Né? Como funciona, não é? Entendeu? Legal. Agora a gente vai tentar mudar um exercício para a gente falar sobre esses gatilhos dentro do cenário corporativo, né? Do cenário de equipes mesmo. Sim. Porque a gente falou muito, ficou muito claro aqui para a gente como que eles funcionam dentro desse cenário de oferta, de relação, né? A gente falou, a gente teve um tema gravado aí que a gente soltou, que você não está vendendo, você está conectando. O gatilho ajuda, né? É uma técnica para fazer essa conexão, ter de repente ali uma acelerada. Então vamos lá, vamos tentar pensar isso dentro do ambiente de trabalho. Quando eu trago o gatilho da autoridade, que a gente usou um exemplo ali da autoridade, quando a gente leva isso para dentro do trabalho, a gente pode entender que são os gatilhos emanados pela liderança, principalmente pela liderança. Qual liderança? Pode ser o presidente, mas pode ser um gestor de área, né? Um encarregado de área e tudo mais. E
O gatilho que ele usa é a entonação, a velocidade da voz, O tipo de coisa, os né? verbos que ele usa, de Sim. ação. Você vê que curioso, né? A minha esposa, ela tava comentando ontem, inclusive, comigo, que a assistente dela chegou, que tava sentindo falta daquela cobrança de você tem que, você tem que. E aí ela catou, ouviu, né? Como uma boa líder, ela ouviu bem e depois falou, ó, é que comigo não funciona assim, não é você tem que, nós vamos, né? Então, pra você ver o tipo de líder que ela é onde, né? E as técnicas, né? Eu como líder, né? Eu falo que eu sou bonzinho. Então eu passo na mão da cabeça, eu sou divertido, vamos bagunçar. E só que na hora que eu preciso bater, dói. Entendi. Dói muito mais do que quem bate toda hora. Perfeito. Quem está acostumado em bater toda hora. São estratégias ali Perfeito. que a gente está usando. Eu acho que, né, eu falo muito isso em treinamentos, né? A literatura nos prova que o líder ele tem essa adaptação do que ele fala, do que ele promove com um grupo. Se é um grupo mais maduro, se é um grupo mais independente ou não, se é um grupo mais dependente. Queria trazer uma coisa gatilhos. aqui que você trouxe, na verdade. O que é? Você está falando para mim sobre líderes, estamos falando sobre gatilhos, então autoridades, né? Eu estou vendo aqui que você trouxe livros. Sim. Quando a gente descobriu falar, vamos falar sobre gatilhos, foi dentro de um tema que a gente estava no ar, eu anotei aqui e a gente foi debater. Aí eu fui lá na minha biblioteca, né, e achei duas situações bem bacanas. Primeiro esse aqui, a Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. Ele é um pesquisador de neuromarketing, então ele usa ali técnicas da medicina, de escaneamento do cérebro em várias situações, para fazer a medição da nossa reação cerebral enquanto a gente está sobre o efeito de uma imagem, de um gatilho, de um aroma, né? E é interessante como ele nos conta um marketing muito mais ligado ao como reagimos do que aquilo que foi planejado para a gente reagir. Né? Então, ele comenta algumas soluções, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa, já falei em vários treinamentos, quando ele começou aquele programa de o The Voice. Sim. Né? O The Voice dos Estados Unidos e tal, tinham lá os 4 técnicos, cada um com a sua cadeira, e cada um deles tinha um copo da Starbucks. Né? Ninguém discute o que estava dentro do copo, cada apresentador vai ter lá o seu líquido, né? Mas tinha ali um bannerzinho da Starbucks na cadeira. E acabou gerando muito mais engajamento esse gatilho do que o patrocinador maior, que se não me engano era Mitsubishi, que daria carro para os vencedores, né? Era ali o maior valor de pagamento da franquia, né? Da propaganda era do Mitsubishi. Mas no final quem acabou tendo mais gatilhos de identificação com o público foi a Starbucks com aquele copo, simplesmente um copo ali do lado das pessoas que a gente gosta. Né? Então é uma maneira muito bacana. E aí eu te pergunto, né? Vamos pensar como um todo aqui, né? Nesse programa, no caso. Foi falha da Mitsubishi? Foi mérito da Starbucks? Foi vacilo do programa? Ou foi um acaso? Foi um acaso, com certeza foi um acaso porque o tempo de exposição da Mitsubishi era maior. A marca aparecia com mais velocidade. Quem ia concorrer chegava dentro dos carros. Né? A exposição era muito mais clara. Você me lembrou de uma outra coisa. Você falou tempo de exposição maior. Aí eu falei, então a gente pode falar do sucesso de vendas, que é o Jequiti? Pode ser, que perfeito. Só pisca. Ok, perfeito. Olha que doideira, informação subliminar que aparece ali no meio. Perfeito, interessante. E outra dica que eu tenho aqui, do meu grande amigo, meu mentor Vitor Hugo, trabalhei com ele em vendas, em logística, aprendi muita coisa com ele do que é marketing ali para grande corporação. E ele lançou, esse é o primeiro livro, ele já está no segundo, que foi através de uma palestra que eu assisti dele na Fiesp, que ele falava, seu cérebro não funciona como você pensa, né? Então um pouquinho também do neuromarketing, de como que os processos de vendas exercem gatilhos para você conquistar o seu público-alvo ali, né? Então foi um trabalho, uma brochura muito bacana, muito legal. Eu já usava algumas coisas dessa aqui antes de ter o livro da palestra que eu anotei. Muito obrigado, Vitor. Você trouxe uma bíblia pra caramba aqui pra gente falar sobre vendas. Uma outra dica. Então, acho que a literatura já nos mostra isso há um tempo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em gatilhos dentro do espaço de trabalho, eu acho que é legal a gente pensar nos gatilhos que são emanados não só da liderança, mas entre os colegas de trabalho, né? Então, em algum momento você pode achar que eu não me dou bem com alguém do departamento do lado, né? O que pode ser gatilho ali? Talvez um tom de voz que
não veio da melhor maneira, ou uma expressão facial que não foi ali da mais amistosa. Isso mas às pode vezes gerar acontece de um gatilhos. santo que não bate mesmo. Concordo, mas Né? você tentou falar com direito, você tentou fazer uma expressão diferente, Sim. e mesmo assim não foi, Sim. aí tudo bem, Sim. o santo não bateu. Mas às vezes a gente descobre com uma única frase que era um grande mal entendido. Sim. Né? Porque, eu achei que você não gostava de mim. Puxa, eu achei que você... Eu tinha vergonha, medo de você ser tão demais e eu ali tão pequenininho. Então há esses gatilhos. Mas até falando disso, né? Um gatilho que é legal de falar, que eu acho que é o próximo aqui, é pertencimento. Joia. Né? Então, o lance de pertencimento, eu acho que traz para todos os pontos, né, Mauro? Como assim? Eu acho que, trazendo para o dia a dia do trabalho, eu acho que você pode falar melhor, mas eu vou trazer para o meu lado, né? Para o lado do marketing, né? Eu, quando eu estou fechando com um cliente, por exemplo, o bate-bola, eu deixo ele me falar mais do que ele precisa. Gosto. Embora há controvérsias, exatamente, às vezes ele não sabe. E é muito importante ouvir a palavra dele do que ele precisa. Mas e às vezes, o que eu faço? Qual que é a minha técnica quando eu estou negociando e deixar ele fazer parte? Ele vai falando, Wagner, ó, isso aqui eu quero que seja rosa com bolinha roxa, né? Eu não falo, não. Eu falo assim, eu faria assim, o que você acha? E aí a gente vai negociando, sabe? Então, é o lance de fazer parte. É importante que ele saiba que há uma negociação do lado dele. Exato. E que também há uma negociação do meu lado. E você quer ver um lance também, falando dessa parte de pertencimento? Eu comentei já isso em algum outro episódio, quando eu tinha web rádio. Comentei exatamente a situação. O que a gente fazia? As pessoas começaram a querer falar ao vivo, a gente não tinha tecnologia. Então a gente pegava o celular, colocava assim, ó, no Viva Voz e colocava no microfone. Né? E aí a pessoa ali falava, ela se sentia pertencente, então eu comecei a ter mais ouvintes ali. Porque as pessoas podiam falar. Então, fazer parte, né? Falei uma outra coisa que eu já... Você sabe que isso no corporativo, eu incentivo muito uma técnica chamada de brainstorm. Sim. Reúne todo mundo que está ali da equipe para dar ideias. Esse é o melhor momento de pertencimento que pode ter, um gatilho ali de pertencimento. Às vezes a ideia, ela pode ser bobinha agora, mas saber que a minha ideia foi para um papel com uma lista para ser analisada, ou que vai ser analisada, pode entrar lá no futuro, é muito bacana de desenvolvimento da equipe como um todo. Ótimo. E o último né? A gente falou do pertencimento, de reconhecimento, acho que é um gatilho muito importante, que é o valor do feedback, né? A gente teve um episódio que falava, né? Todo mundo merece receber feedback, mas nem todo mundo está preparado para entregar esse feedback. E uma das coisas que a gente constrói ali, que a gente está chamando aqui de gatilho de reconhecimento, é saber quando elogiar e às vezes documentar esse elogio. Às vezes, dependendo da pessoa, você pode falar com ela no corredor, né? Mas dependendo se a pessoa é muito tímida, talvez seja bacana você esclarecer ali no e-mail, falar, mandei um e-mail para você, muito importante, veja com carinho, né? E aí, ela, quando abrir, vai estar lá toda a minha descrição desse reconhecimento. Posso trazer para o marketing? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Trazendo reconhecimento para o marketing, eu vou pedir uma coisa para vocês. Compartilha, curta e fala para todo mundo. Perfeito. Cafeína criativa chegou. Perfeito. Vocês entenderam? Então hoje, quando você pensa no digital, né? Essa parte de pertencimento é like. Perfeito. Olha que legal, né? Os poucos que estão aqui com a gente, mas são muito verdadeiros. Né? Obrigado por cada apoio que vocês estão dando. Então, pertencimento, né? Reconhecimento, desculpa. Reconhecimento é isso, hoje, no digital, né? E às vezes não é só, voltando num outro episódio que teve, não é só a venda, né? É a marca, né? Mauro, se eu perguntar pra você... Ó, eu perguntei pro Mauro da outra vez, deu errado, hein, gente? O quê? Primeiro refrigerante que vem na sua cabeça. Eu vou falar a minha verdade, Guaraná Antártica. Mas qual que é o que tem que vir, Mauro? Pelo amor de Deus. A gente combinou no outro que eu tinha que falar Coca-Cola. mas olha que interessante, né? Se você perguntar para 98,8%, vai falar Coca-Cola. Mas o Mauro tem Guaraná. Puro natural, né? Vamos lá. Gatilho. Outra coisa, perdão. No livro aqui do nosso neurocientista, ele usa um termo que se aproxima um pouco do gatilho, que chama marcadores mentais. O que ele associa a isso? Que marcadores mentais a gente constrói por todo o nosso momento de vida. Eu posso ter um marcador, por exemplo, da infância que me afeta hoje. Por exemplo, o cheiro do café. O cheiro do café é uma coisa que veio de marca. Quando eu li, o cheiro do café para mim é um marcador mental. De repente, um sabor de
de um doce ou de uma comida que lembraria minha avó, lembraria a minha mãe ou minha tia, sei lá. É muito bacana a gente perceber isso. Por exemplo, eu tenho um marcador bacana emocional com um perfume que era do meu irmão, que já é falecido. Sim. Eu lembro que ele usava aquele perfume. Então, isso são marcadores que a gente carrega e às vezes no livro ele fala, a gente entra com um marcador mental e carrega ele com gatilhos por cima. Sim. Porque o cheiro do café me atraiu, mas o gatilho de leve 3, pague 2 faz eu querer absorver ali a consumir aquele material. Como a gente não combina tudo, Nem tudo. A única coisa que eu falei para uma hora foi, coloca funil. Isso, escreve funil então, em algum lugar. Escreve funil. Pra que tu queria que eu escrevesse Não, porque funil? foi legal agora no que você trouxe, né? Ah, que joia. Então, como que funciona hoje um funil? Trazendo aquilo, né? Por que hoje está tão em alta esse tal de vamos vender conhecimento, vender curso? Você sabe? Não. Porque ele pode ser escalável. Né? Então, quando você vende online, eu posso vender 1 milhão de cursos em 1 minuto. Agora, se eu for vender caneca, eu tenho a quantidade de tempo que eu demoro para fazer as canecas. Entendi. Olha que loucura, Bem né? aplicado, perfeito. E aí, voltando no Érico Rocha, então ele trouxe algumas coisas lá. E aí ele trouxe, exato, são coisas que traz do inbound, de outras técnicas do marketing. Mas o que a gente pontuou no funil, né? Você tem 3 partes ali no funil. Já falei sobre isso um pouco. Né? Então você tem imagina um triângulo de ponta cabeça, onde essa parte menorzinha são as pessoas que conhecem o seu produto e compram o seu produto. Você já atinge ela. Né? Já tem ali uma então, relação. Então, o que você precisa fazer? Coloca produto para vender para outra pessoa. Perfeito. Né? Então, você está colocando. Mas, digamos que você tem uma loja online. E aí você impactou uma pessoa, ela olhou, ela viu o seu produto, ela não sabe que ela precisa daquele produto. Ela está ali no meio. Ela é a segunda fatia ali, maior. Só que ela entrou tudo, mas ela não sabe que ela precisa. Então, a gente faz o quê? Um remarketing. E aí a gente pode pensar em gatilhos. Gatilhos nessa hora. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar e eu posso fazer um promocional para ele. Só que de repente não, meu produto é muito bom, eu garanto meu produto. Então, em vez de eu fazer um promocional, eu vou por escassez. Está acabando, só hoje. Está acabando. Perfeito. Né? Muito, depois de grande sucesso, né? Está acabando. Ou seja, eu estou convertendo, eu estou trazendo aquele cara do meio do funil para baixo. Para baixo para ele ser um comprador real. E aí eu tenho aquela parte de cima do funil, que é a parte maior, que é quem a gente dá menos valor ali, mas é a fatia maior. É mais difícil. Perfeito. Mas é a pessoa que não conhece nem sabe. Por exemplo, eu sedentário ir para academia. Né? Então, como que eu vou atacar ali, né? Então, eu vou falar, ó, a saúde, você precisa ir para academia por causa de saúde. Explicar para que serviria aquilo. E aí a gente conhecer, né? Você quer ver ponto que pegou para mim voltar para academia? O quê? Quando eu ia ter que ir na apresentação de balé da Júlia. E aí a Juliana foi no Dia das Mães, ok? Aí a Juliana falou, eu tive que fazer alongamento, sentar no chão, e eu só conseguia pensar, minhas costas. Quando chegar a minha vez, como é que vai ser? E eu falei, não, eu preciso ir pra academia, porque no Dia dos Pais eu quero voar. Perfeito. Né? E ou seja, ali o meu gatilho que fez eu querer voltar pra academia foi ali o lance com a minha filha, então eu tive um gatilho mais emotivo. Perfeito. Certo? Vamos usar um gatilho muito semelhante do exercício, né? Em algum momento eu fiquei ali meio enjoado de academia, mas ganhei um gatilho que é fazer uma viagem. E é uma viagem que a gente vai fazer caminhada, vai subir montanha, né? Então é um pouco mais difícil, né? Vai exigir do físico, do joelho. Então estou fazendo ali um funcional, uma coisa de acompanhamento para fortalecer joelho, perna, para a gente enfrentar essa caminhada com mais tranquilidade. Adorei essa colocação. Então, como é que a gente pode usar essas ferramentas de comunicação dentro dos dois universos? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente já explicou ali em cada um, mas como é que a gente pensa nessa comunicação? Dentro do marketing, como é que você olha a comunicação para esse cenário de gatilho? Você acha que é só vender? E você sabe que eu assim, como vendedor, sou péssimo nisso. Porque por exemplo, se um cliente chega em mim hoje e fala assim, Wagner, eu quero um e-commerce, por exemplo. Eu vou fazer todo um estudo para saber se ele precisa de um e-commerce. Se ele precisa, ok. Né? Se é realmente porque é mais caro, é mais trabalhoso, você tem muita coisa por trás de um e-commerce ali para... Né? Sem contar que surgiram outras ferramentas mais simplificadas. Não, mas e aí o cara vem até para um episódio que a gente vai vir depois, né? Que é o cliente saber o que ele quer. Né?
E aí, no caso, assim, no meu caso, eu não acredito. Eu sou muito daquele cara de dar pro cliente o que ele realmente precisa, porque ele retorna, né? E aí eu me torno autoridade, olha só, que legal. Não ficar estimulando por migalha. Exato. Ali, né? Processo de Você compra. Sabe que eu tenho uma cliente minha que ela chegou, eu sempre sou muito aberto, assim, sou muito real. Se a cliente tiver que gastar dinheiro, em vez de gastar comigo, gastar com outra pessoa, ok, mas ela vai lembrar de mim. Né? E eu tenho uma cliente minha que ela estava muito corrida e eu precisava que ela me mandasse um conteúdo para fazer um site para ela e não sei o quê. E ela precisou de um CRM, e aí o cara do CRM falou, ó, a gente é especialista lá na área dela. E aí ele falou, ó, e a gente vai te dar um site. E ela já tinha pago boa parte do site para mim, eu já tinha criado ali coisa, eu precisava de conteúdo para abastecer. Aí ela chegou, Wagner, não sei o que, ganhei o site. Eu ganhei o site. Eu falei, pô, legal, bacana. Aí ela, eu falei, jamais triste, que bom, usa. Aí eu só expliquei pra ela, né? Vamos pensar ali em gatilho também. O que o cara fez? Ele fez uma venda casada pra ela, né? Então você vai pagar ali uma mensalidade pra ter o meu CRM. Enquanto você paga isso, eu tô te dando um site. Só que ele não falou pra ela, por exemplo, assim, ó, quando eu cortar isso, a partir do momento que você parou de pagar o CRM, seu site sai do ar. Sai do ar. Né? Aí, exato. O que eu falei pra ela? Eu falei, tudo bem. Aonde você tá com problema? É no conteúdo. Você não sabe que conteúdo colocar ali dentro, né? É porque eu preciso que ela me passe algumas coisas básicas pra mim gerar todo esse conteúdo que vai lá dentro, né? E ela tava com muita dificuldade de fazer a correria dela. Eu falei, tu sabe o que você vai fazer? Você vai usar o site do cara e a hora que você falar, pô, se você não gostar mais, espero que seja bom e você goste pra sempre, mas você vai me chamar. Eu vou olhar aquele conteúdo e a gente vai criar um site 100% personalizado pra você. Aí ela, Wagner, obrigado, não sei o quê. Então, acontece isso, ela me indica. Eu tenho clientes que hoje fazem artes, por exemplo, eles mesmos fazem a arte dele, e aí quando o cara, me chama o cara, Wagner, eu quero fazer uma arte igual a que você fez pro fulano. Perfeito. Aí eu começo, meu Deus do céu, porque não fui eu que fiz, porque ele já faz a arte dele. Mas é isso, eu virei autoridade ali no meu meio. Gosto disso, porque eu também eu não sou muito do vendedor enrolão. Eu acho que isso para mim não qualifica comigo. Então esse raciocínio de autoridade dentro do cenário logístico também é uma construção que eu tento com os meus gatilhos ali, de como instruir, de como me aproximar sem ser ofensivo, de como ser integrador. Então são esses gatilhos que eu trago dentro, que eu acho que são muito viáveis dentro de equipes de trabalho. Estou dando um exemplo aqui, claro, de logística, que é a minha área, mas em salão de beleza, uma clínica estética, ou quem sabe um açougue, né? O quanto de gatilhos ali que tem no comportamento, por exemplo, de vendedores de feira. Sim. Né? Eu acho que é muito bacana, tem uma verborragia ali de, ô dona, como vai levar aqui, uma pera, o abacaxi, sei lá, acho que é uma coisa muito bacana. De perceber que os gatilhos são ali no cotidiano da gente. Sabe que eu estava vendo uma entrevista do Kaito, da Chili Beans, e aí ele falando, na verdade foi uma postagem só, né? E ele que ele tem a Chili Beans, que ele fala que é a vermelha, que é a que vende óculos escuros, e ele tem a ótica. E aí ele falando pra pessoa lá da ótica, né? Aí ele falando, olha só, lá na vermelha, as pessoas estão de pé e estão comprando. Então, aqui, a pessoa chega, senta, e eu quero que você venda o óculos, o acessório do acessório, a capinha, e não sei o quê, porque ela está sentada. Olha o poder de venda que você tem. Olha, mais do que aquela que está passando ali. Né? E aí, até pensando em ser autoridade, o Kaito, eu gosto muito, sabe? Eu acompanho muito o Kaito. Um dia eu vi ele falando, gente, você acha que eu não queria vender roupa? Né? Aí ele falou, não, mas eu sou o cara do óculos. E ponto. Eu vendo óculos. Então, olha só, ele se tornou autoridade. E ele fez um super nicho ali que ele fala, é isso que eu faço. Que seja pipoca, né? seja autoridade. Então, quando você pensar em óculos, pense no Kaito. Bacana. Não na Guaraná Antártica. Ué, eu vou pensar na Guaraná Antártica. Legal. Vamos agora, a gente tem que caminhar aqui para o encerramento. Sim. Vamos pensar o seguinte, né? Vou jogar aqui uma frase para a gente refletir. Gatilhos são pontes de conexão, mas elas podem ser usados como manipulação. Você acredita nessa frase? Sim. Na verdade, a gente conversando um pouco antes, eu até comentei sobre, né? Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu tive de publicidade, o professor falou, você como publicitário, você tem que causar desejo em uma coisa
que o cliente final às vezes não quer. Nem sabia que precisava. Concordo. Né? Então, vamos pensar, como que o cara que fez o palpite, sabe o palpite? Sim. Ou o squish, os brinquedos de criança, né? Joia. O squish, ia saber o que aquilo ia fazer. Né? Então, alguém tem que fazer aquilo. Joia. Entrar na cabeça da Você pessoa. falou, me lembrei, né? A pessoa que criou o post-it. Exato. Né? De ele pensar ali o que faltava no bloquinho de anotação, que era uma laminazinha de cola. Cola. Perfeito, Tá, criou ali né? um raciocínio. Então, vamos pensar assim, né? Então, se eu tenho que gerar o desejo em algo, então sim, a gente tem que usar as técnicas ali de marketing para chegar nas pessoas, né? E aí quando você tem ali técnicas de gatilho que vão trazer a pessoa próximo do seu produto, e você tem, por exemplo, um mundo digital que você consegue saber exatamente o que o seu público quer, cara, é muito mais fácil. O céu é o limite. Mas também a gente tem que ficar atento, porque eu lembro que em aulas de marketing, né, eu gosto de dar o lado da luz, o lado do negro da força, né? E aí, a partir dali, alguns alunos viram e me, poxa, professor, parece até que você não gosta de marketing. Não, eu gosto, admiro. Mas você que vai trabalhar com marketing precisa ter estômago para em algum momento vão te pedir, ó, você vai ter que fazer essa situação. Um exemplo, eu uso até hoje um recorte de jornal de um anúncio de uma marca de camisinha, né, que tinha que fazer um recall de lote porque na camisinha tinha microfuro. Ela usou uma página dentro do jornal de economia que saiu num sábado para cumprir uma praxe jurídica. Ele tinha que fazer o anúncio de pedido de recall da camisinha. Sim. Mas ele não queria que ninguém visse. Sim. Então, é uma técnica de marketing ardilosa, mas que salvaguardou ele lá juridicamente de alguma situação. Sim. Né? Faz sentido isso. E outra coisa eu acho que a gente também está sobre os gatilhos hediondos dos golpes. Né? Uma coisa que não veio agora. Os golpes, o quanto de golpe que a gente está assim, recebe telefonema o tempo inteiro, recebe e-mail, recebe mensagem, né, de WhatsApp. Recentemente, um parente meu, uma tia minha caiu numa história dessa, acabou perdendo ali R$4.000. Então, são gatilhos ali de, tem que ser agora, você quer essa oportunidade? Então, cuidado que esse gatilho também pode ser usado aí para um lado de manipulação. Vamos então começar agora a pensar que o gatilho, ele é, como o Wagner explicou lindamente, é uma técnica. Então, não é uma invenção, não é uma figuração, é uma técnica. A gente pode usar isso com grande sensatez para a gente começar a pensar o seguinte. Mesmo o gatilho que vem de um produto pode engajar um colega de trabalho. Né? Acho que é o que a gente começou a trazer isso aqui. A mesma situação de elogio que vem para um produto, a gente também vai ter essa força de gatilho para um colega de trabalho. Eu acho que hoje você tem as IAs, um monte de coisa ali para te ajudar. Então, pesquisa quais tipos de gatilho. Entenda. Eu acho que, gente, é muito entenda. Primeiro, quem é o seu público, qual é o seu produto e qual é o momento daquilo que você está fazendo e o porquê você está fazendo. E eu gosto muito de uma explicação que você me deu sobre o funil de vendas. Eu já falava de funil de vendas faz tempo, mas ele me explicou de uma maneira muito bacana. Primeiro a gente tem que entender o que é o funil e a estrutura. E conforme o público-alvo, eu uso alguns tipos de gatilho. Não é o mesmo gatilho para todos os públicos. Isso foi esse cara aqui que me ensinou. Então, a estrutura do funil vai te entender o que eu tenho que fazer e quais os gatilhos você vai fazer. E é legal você pensar assim, né? Por mais que eu falei que gatilho é técnica, mas ela não é a estratégia única, tá? Então vamos pensar assim, gatilho de autoridade, não é sempre que você vai colocar, que eu falar de autoridade, eu tenho que colocar o Luciano Huck segurando num carro. Perfeito. Eu posso, por exemplo, ter uma marca específica que ela não tem ninguém, mas ela em si é autoridade. Perfeito. Coca-Cola. Ela dá autoridade. Ela não tem uma pessoa, né? Olha o nível da Coca-Cola, né? A Coca-Cola criou o Papai Noel. Perfeito. Vermelho que a gente conhece. Roubou o Papai Noel para ela, né? Exato. Perfeito, né? adorei. Tá bom? E para a gente encerrar, acho que tem uma frase aqui muito bacana para a gente levar para reflexão, né? Gatilhos não são truques, são estímulos. A diferença está em como a gente usa esses estímulos. Bacana? Use com sabedoria. Adorei esse papo. Mais um esclarecimento aqui online, sabe? Que eu acho que tem tanta ideia que está rolando por aí, tem tanta ferramenta disponível. E se a gente ficar longe dessas ferramentas, talvez a gente fique longe também do nosso público-alvo aí.
tá bom? Pessoal, então Obrigado. Compartilha. Vai lá no Instagram. Segue a gente, como que segue é? aí. Instagram, Cafeína Criativa Cast, né? É a nossa página no Instagram. E obrigado aí a Nous, né? Porque o nosso estúdio aqui. Tem mais uma coisa. Gente, o nosso bem. episódio é gravado, né? Algumas semanas antes. E essa semana foi aniversário do meu grande amigo. Ô, meu amigo. E eu queria desejar obrigado. parabéns e tudo de melhor. Obrigado. Você É sabe o primeiro episódio eu- com 52 anos. É, Adorei, isso aí. adorei. Obrigado. Tá bom. Obrigado Gente, pela lembrança. A gente não tinha grande combinado isso, abraço. não. Aproveitem aí, compartilhem, façam o Shazam. Deixem comentários. E quem sabe, vem um dia aqui com a gente aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. Grande abraço. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.